A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 9, que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do primeiro trimestre do ano 2023, que fala sobre avivamento. Na lição número 8, nós estudamos sobre o avivamento espiritual no mundo, citamos alguns avivamentos que aconteceram e enfatizamos o avivamento na Rua Azusa com William Seymour, que foi ali o início do avivamento pentecostal no mundo, e a partir dali, de 1906, da Rua Azusa, muitos missionários saíram dali e foram para outros países, outras regiões, pregar o evangelho e começaram igrejas pentecostais. E isso foi uma revolução no mundo inteiro. E hoje não dá para falar de evangélicos, protestantes, enfim, de forma geral, como queiram chamar, sem citar os pentecostais. Os crentes pentecostais marcam presença onde eles estão. As igrejas pentecostais chamam a atenção onde elas estão. E tem algumas características que são realmente coisas sobrenaturais que marcam o movimento pentecostal. E nós vamos falar, nesta lição, da chegada do pentecostalismo aqui no Brasil, especificamente sobre a Assembleia de Deus. Vamos destacar aqui sobre Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram eles que começaram o movimento pentecostal no Brasil com a Assembleia de Deus, sem menosprezar as igrejas históricas. Eu acho que é muito importante nós falarmos da história dos evangélicos no Brasil, de maneira geral, porque antes de começar o movimento pentecostal, já havia igrejas evangélicas no Brasil. E as igrejas eram igrejas que nós chamamos de tradicionais, históricas, reformadas. Essas igrejas exerceram um papel muito importante. E sem elas, não seria possível o movimento pentecostal começar no Brasil, como nós vamos ver durante a aula. Então é muito importante nós falarmos das igrejas históricas, do papel das igrejas históricas na questão dos evangélicos de maneira geral. Não somente ali no início da igreja, no caso do movimento pentecostal, mas antes do movimento pentecostal e depois do movimento pentecostal, e o papel dessas igrejas nos dias de hoje. Eu estou falando isso porque o escritor da revista, ele cita a questão das igrejas históricas ali, mas como um povo que foi contrário ao movimento pentecostal. E, de fato, eles não concordaram com o movimento pentecostal, mas a gente não pode, por causa disso, menosprezar as igrejas históricas e tradicionais. A gente não pode fazer isso. A Daniel Berg e Gunnar Wingre eram batistas, eles foram acolhidos aqui no Brasil por uma igreja batista. O primeiro pastor que conversou com eles, que levou eles a uma igreja batista, era um pastor metodista. E se você está lembrado da aula anterior, o metodismo veio de John Wesley. Foi ele que criou o metodismo. Depois que ele morreu, criaram a igreja metodista, baseado no quê? Num grande avivamento que aconteceu na época lá de John Wesley, na Inglaterra, enfim. Então, assim, está tudo interligado, a gente não pode tirar uma coisa da outra. Esses pastores que, logo no início do movimento pentecostal, foram contrários ao pentecostalismo, eles foram por uma razão histórica, uma razão cultural, uma razão até bíblica, porque eles tinham uma interpretação diferente. Mas não é por isso que a gente vai menosprezar o papel deles no desenvolvimento da igreja, principalmente do movimento pentecostal. Então, assim, nesta aula eu vou falar da história do movimento pentecostal, mas não vou esquecer a história que vem antes do movimento pentecostal. Eu vou falar um pouco dessa história que vem antes também e enfatizar aqui algumas características do pentecostalismo e o que marca, de fato, o crente pentecostal. Quais são as principais características da Igreja Assembleia de Deus? Por que nós somos assim? Por que nós temos essa cultura específica, essa doutrina específica? Então, nós precisamos entender um pouco mais da nossa história. Feita essa introdução, vou só aqui abrir um parênteses e falar do formato do vídeo que você está assistindo agora. Quem é acostumado a assistir o vídeo no EBD em Foco sabe que eu gravo somente um slide e eu não apareço. Agora estou fazendo um teste, vou ver se fica bom. Semana passada eu fiz o vídeo de destaque assim, agora o vídeo principal também nesse formato. E vamos ver como que fica. Tem a questão da webcam, eu comprei uma webcam que não ficou muito legal e eu estou usando do computador mesmo. Não é perfeita, mas dá para usar, né? E aí você deixa o seu feedback, se você gostou, se você não gostou. E, enfim, a gente vai fazendo aí alguns testes para melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Aproveite para deixar o seu comentário, né, sobre a aula, sobre o formato. E também deixe o seu like, se inscreva no canal.
né? Já estamos nos aproximando de 40 mil inscritos no nosso canal no YouTube, e isso é porque você está acompanhando, está compartilhando, e eu só tenho a agradecer. Bem, nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint nessa aula, que você pode usar na sua igreja. O nosso slide ele vem pronto para ser usado, você pode baixar no nosso site e usar na sua igreja. Você tem aí o nosso site, ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp, pode entrar em contato conosco. O nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Temos experiência na produção desse conteúdo, trabalhamos com conteúdo da EBD desde 2016, temos slide de adultos, de jovens, e alguns slides extras sobre escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o nosso site, ebdenfoco.com, ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Na descrição do vídeo tem essas informações e algumas informações extras e material extra também para você acessar aí e aprender mais desse conteúdo. O texto áureo diz assim: "E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam." Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Eu vou deixar para comentar essa passagem na aula. Tópico 1, a gente vai falar sobre ela. Verdade prática: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou missionários pentecostais para começar uma obra diferente aqui no Brasil. Foi um grande avivamento, ali em 1910, 1911, algo que se espalhou para o Brasil inteiro, e hoje nós somos, no caso a Assembleia de Deus, é a maior denominação evangélica do Brasil. Isso porque foi guiada pelo poder do Espírito Santo. Deus avivou no passado e pode avivar nos dias de hoje também. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 19, versículo 1 a 7. É um dos momentos em que o Espírito Santo é derramado ali no livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem 4 momentos que isso acontece, e Atos 19 é o último registro, no sentido de que foi imposto mãos, eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas, e aqui eles também profetizaram, assim como aconteceu em Atos capítulo 2, capítulo, acho que é 8, 10, enfim, e agora o 19. Então assim, a gente tem essas passagens que falam desses momentos que o Espírito Santo foi derramado ali em Atos dos Apóstolos, e aqui é algo bem interessante. Nós vamos estudar no tópico 1, eu vou avançar aqui para ganhar tempo no vídeo, mas no tópico 1 a gente volta nessa leitura e detalha sobre ela. Introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Bem, o movimento pentecostal, ele meio que moldou as características de um crente. Basicamente isso. Se você chegar para um ímpio, para alguém que não vai a uma igreja evangélica, e perguntar para ele assim: o que é uma igreja evangélica? Como que é um crente? Como que é o comportamento de um crente? Muito provavelmente ele vai descrever uma igreja pentecostal, e muito provavelmente ele vai descrever o comportamento de um crente pentecostal, principalmente vinculado à Assembleia de Deus. Então assim, a gente tem algo que realmente, devido ao crescimento do movimento pentecostal, a realidade espiritual do Brasil como um todo mudou. Não que as igrejas tradicionais não sejam importantes, mas o crescimento do movimento pentecostal abafou um pouco a cultura das igrejas tradicionais. Não estou dizendo que elas deixaram de crescer ou não são importantes, nada disso. Mas essa cultura pentecostal, ela realmente moldou os evangélicos no Brasil. A liturgia do culto é uma liturgia diferente de uma igreja tradicional. Os cultos são marcados por sinais e maravilhas, às vezes línguas estranhas, enfim. A gente tem algo bem característico aqui. Vindo dos Estados Unidos, missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Então, assim, a ideia aqui é nós falarmos desses 2 missionários que, apesar de terem vindo dos Estados Unidos, eles eram suecos, então já moravam um tempo nos Estados Unidos, eles participaram do avivamento na Rua Azusa e vieram para o Brasil através de uma profecia. Eles vieram em 1910 e a Igreja Assembleia de Deus, que não tinha o nome Assembleia de Deus ainda, ela foi fundada em 1911. O nome que eles colocaram na igreja, Missão de Fé
Apostólica e depois que eles colocaram o nome Assembleia de Deus. Eu vou só abrir um parêntese aqui e falar um pouco de um outro movimento pentecostal que aconteceu no Brasil um pouquinho antes de Daniel Berg e Gunnar Wing chegarem no Brasil. Isso mesmo, eles não foram os primeiros pentecostais. Isso aqui é um pouco controverso, o pessoal geralmente não toca muito nesse assunto, mas assim, no começo de 1910, Luiz Francescon, que era um italiano, um missionário italiano, independente, ele não era vinculado a nenhuma igreja, não era mantido por nenhuma igreja, ele simplesmente era um missionário que participou também do movimento ali na Rua Azusa, na época do movimento pentecostal nos Estados Unidos, e ele saiu implantando igrejas em vários locais do mundo, várias cidades. E ele veio para São Paulo, no caso, ele chegou em São Paulo no começo de 1910, e no mês de junho de 1910 ele fundou a Congregação Cristã. Luiz Francescon era de tradição calvinista, então ele era bem calvinista, e ele fundou a Congregação Cristã numa colônia de italianos. Eles começaram ali entre os italianos. Teve uma história parecida com Daniel Berg e Gunnar Wingre, porque ele começou dentro de igrejas presbiterianas, que ele era calvinista presbiteriano, e ele foi expulso. No caso, o movimento não teve aceitação entre os presbiterianos, ele teve que sair e ele começou a Congregação Cristã. Então, assim, a Congregação Cristã do Brasil foi a primeira igreja pentecostal do Brasil. Então, a gente não gosta que a gente fala isso, não, porque a Assembleia de Deus foi a primeira. A questão toda é que Francescon, ele tinha o hábito de abrir uma igreja e sair para outro local e deixar aquela igreja meio que independente. Ele não cuidava da questão da doutrina. E a Cristã do Brasil, ela seguiu uma linha doutrinária que se tornou, assim, pode-se dizer, uma seita, pelo fato de que eles são exclusivistas. Eles acreditam que só é salvo quem pertence à Congregação Cristã do Brasil. Então isso é bem problemático para eles. Então, apesar de até hoje eles serem, assim, pentecostais, mas eles não costumam pregar, ensinar, eles têm uma tradição bem diferente. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas, de fato, a Congregação Cristã do Brasil foi a primeira igreja pentecostal do Brasil. E, em 1910, quando Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram, eles foram recebidos pela Igreja Batista, e depois, em 1911, que eles começaram, de fato, uma igreja fora parte da Igreja Batista. Foi em junho de 1911. Então, cerca de um ano depois da primeira igreja Congregação Cristã do Brasil. Mas, enfim, vamos lá, vamos começar aqui. Isso é uma curiosidade apenas, isso não atrapalha em nada a história do movimento pentecostal no Brasil. Mas é interessante nós falarmos sobre isso. Tópico 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. 1.1. Pentecostes entre os salvos. Em Atos 19:2, é uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Olha só, uma pergunta que Paulo faz a um grupo de discípulos. Tinha um grupo de pessoas que falavam assim, nós cremos em Jesus como Salvador e tal, nós estamos aqui participando desse movimento novo. E aí Paulo faz essa pergunta, vocês receberam o Espírito Santo? Essa pergunta também pode ser feita assim, tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? Essa foi a pergunta de Paulo. As modalidades da mesma pergunta revelam o fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, de 1 a 7. Os discípulos em Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica. Agora nós temos que dar uma pausa e fazer uma pequena reflexão. Quando Paulo conversa com eles, ele fala assim, não, nós já fomos batizados no batismo de João. Nós nunca ouvimos falar que existe Espírito Santo e fomos batizados no batismo de João. Aí Paulo acha isso muito estranho, fala, não, vocês estão atrasados. João fazia parte da antiga aliança. O batismo de João era para arrependimento de pecados, era algo vinculado ali, antiga aliança ainda. João estava preparando o caminho para o Messias. Jesus já veio, o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou e já estamos vivendo a nova aliança. É claro que o texto de Atos não dá esses detalhes todos, mas eu estou tirando isso das entrelinhas porque o texto diz, no versículo 6, se não me engano, que eles foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, eles receberam o batismo em águas. Eles já tinham sido batizados nas águas no batismo de João. Eles foram batizados nas águas de novo, agora em nome de Jesus, porque é o batismo da nova aliança.
Aquele batismo da antiga aliança de João não estava valendo, não. Tinha que batizar no batismo da nova aliança. E depois eles foram batizados com o Espírito Santo. Então essa foi a sequência. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Então essa foi a sequência ali, porque aqueles apóstolos ainda estavam vivendo na antiga aliança, depois de serem batizados, no nome de Jesus, que é o vínculo agora com a nova aliança, eles receberam o Espírito Santo. 1.2, a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência de salvação e o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo, as visões diferentes que tem sobre o batismo com o Espírito Santo, as interpretações diferentes dessas passagens de Atos, eu recomendo você assistir o vídeo de destaque da lição número 5. Vídeo de destaque da lição número 5, tem no site do IBD em Foco, tem aqui no nosso canal no YouTube também, e você vai entender um pouco mais sobre as diversas interpretações sobre o batismo com o Espírito Santo das igrejas tradicionais, pentecostais, enfim, assista lá, eu vou avançar aqui. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Atos 19:6, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Observe que não foi somente línguas aqui, houve também profecias. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas, como confirmação do dom de Deus, o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Então aqui a abordagem do escritor da revista, que é uma característica do pentecostalismo tradicional, olha só, pentecostalismo tradicional, pentecostalismo histórico, defende que o batismo com o Espírito Santo vem com evidência o falar em línguas. E além de línguas, aqui em Atos 19, teve também profecias. Então Deus ele pode capacitar o crente com outros dons, além do dom de línguas. É claro que é um pouco controverso essa questão das línguas, é o dom de línguas que está lá em Coríntios 12 ou não, ou é língua diferente. Então assim, a maioria dos teólogos pentecostais defendem a ideia de que língua do batismo com o Espírito Santo é diferente de língua como dom espiritual. Mas eu não vou também entrar muito em detalhes nesse sentido aqui, porque a ideia aqui desse tópico é simplesmente você entender que a principal característica do movimento pentecostal é crer que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, vem após a salvação e é acompanhado de dom de línguas. Essa é a principal característica. Outras características vêm seguindo essa, como dons espirituais. Deus pode capacitar os crentes com dons espirituais, dom de cura, dom de profecia, dentre outros dons. Essas são as características do movimento pentecostal que não foram inventadas pelos crentes pentecostais, mas que estão nas Escrituras. Nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Isso é muito importante nós enfatizarmos. 1.3, chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingren. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Então eles chegaram em novembro de 1910, eles não falavam português. Observe que eles tiveram muita dificuldade com a cultura, com o clima, com a língua, mas eles vieram com o propósito de pregar o evangelho. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Então aqui eu quero fazer essa observação sobre a questão das igrejas históricas e tradicionais. Essas igrejas, elas já estavam no Brasil bem antes do movimento pentecostal acontecer, mas não foi fácil para elas. Muita gente pensa que foi fácil. Não, chegaram aqui, começaram a pregar o evangelho, foi tudo bem. Não foi fácil. Eu vou tentar aqui resumir um pouco a história, para não ficar muito longa a aula. Quem sabe no vídeo de destaque a gente detalha um pouco mais. A Reforma Protestante aconteceu em 1516. A Igreja Católica começou a perder força na Europa, porque espalhou, a Reforma Protestante começou a espalhar, e realmente a Igreja Católica sofreu o impacto dessa reforma. E nessa época já tinha começado as grandes navegações. Então, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500. Tá? Enfim, a colonização da América, né, já tinha começado quando aconteceu a Reforma Protestante.
Ali, a Igreja Católica aproveitou a oportunidade, porque ela já tinha pacto, né, no caso, já andava junto com o Estado, né, com a coroa, no caso, falava na coroa, porque é uma referência ao rei, né, então, assim, o rei, ele fazia aquilo que a igreja mandava, era basicamente isso, né, tinha uma parceria entre eles. Então, eles combinaram o seguinte: vocês conquistam a terra, tira todo o ouro, toda a riqueza, e nós ficamos com a alma dos, né, no caso dos pagãos, né, aqueles que estão lá, nós vamos lá para salvar eles. Então, eles vão pertencer à Igreja Católica. Então, assim, não era permitido ter outra igreja, nem outro tipo de religião nas terras conquistadas. Eu vou falar exclusivamente aqui do Brasil. Então, quando eles vieram para o Brasil, no Brasil só era permitido a pessoa ser católica. Em 1555, olha só, logo no início, 1555, João Calvino enviou missionários franceses para o Brasil, mas essa missão não deu muito certo. Eu estou aqui com o material do meu curso de teologia, um material bem legal mesmo, bem interessante. Eu vou até disponibilizar esse capítulo para você estudar aí um pouco, né, sobre a origem aí dos evangélicos no Brasil, como que se deu, né, a chegada dos evangélicos no Brasil. Então aqui foi em 1555 que eles chegaram, sabe? No caso, os calvinistas franceses, conhecidos como huguenotes, só que eles tiveram que ir embora em 1557. E nesse ano que eles vieram para cá, Jean Delery, que foi um desses missionários, escreveu um livro chamado Viagem à Terra do Brasil. Esse livro é considerado por muitos como um grande documento histórico que descreve como que era o Brasil logo no início, 1555, 1557. É bem interessante essa história. Depois, uma outra tentativa de criar no Brasil uma igreja evangélica foi em 1630 e 1554 por missionários holandeses, que era um projeto de empreendimento, mas quem trabalhava com esse projeto, né, no caso era relacionado ao açúcar, né, eles produziam açúcar e tal, comércio de açúcar, e eles eram crentes, missionários, enfim, né, na verdade eles começaram um trabalho aqui no Brasil, a igreja reformada holandesa, só que houve alguns conflitos políticos, econômicos, né, e fizeram com que esse projeto acabasse. Né? No entanto, assim, eles não chegaram a fundar uma igreja no Brasil, mas já realizavam cultos no Brasil. Então já tinham cultos, que eram realizados em língua holandesa e tudo mais, mas mesmo assim não tinha muito, eles não tinham apoio nenhum, né? Não tinha muito, não tinha apoio nenhum, na verdade eram perseguidos pela Igreja Católica. Outras coisas foram acontecendo aí, é claro que houve várias tentativas de estabelecer evangélicos aqui no Brasil, mas uma grande mudança foi em 1810, quando Dom João VI, né, que era o rei de Portugal, veio para o Brasil atingiu um status diferente, né, começou a pertencer de fato a Portugal, né, se tornou ali como se fosse uma extensão das terras de Portugal, um rei aqui, morando aqui, né, e aí teve parcerias com a Inglaterra, tal, fizeram parcerias comerciais, e aí eles tiveram que abrir mão dessa exclusividade da Igreja Católica. Então começou a permitir que outros cultos acontecessem em terras brasileiras, outras religiões se estabelecessem, mas tinha algumas regras. Não podia ser realizado culto na língua portuguesa, então se os franceses quisessem fazer um culto, tinha que ser em francês. Se os ingleses quisessem fazer um culto, tinha que ser em inglês. E assim valia para todo mundo. Eles não podiam construir templos e não podiam evangelizar. Era proibido sair evangelizando. Então isso aqui foi algumas regras. Então foi uma permissão em 1810. É uma permissão, mas que ainda era um pouco difícil. Realmente foi ainda um pouco difícil. E, enfim, mas de certa forma já começou a criar aqui no Brasil movimentos de várias denominações. E, claro, debaixo de muita perseguição. Há muitos evangélicos, né, no caso luteranos, metodistas, calvinistas, né, presbiterianos, eles se estabeleceram nessa época, mas debaixo de muita perseguição. E em 1837, um missionário metodista chamado Daniel Kidder chegou no Brasil e começou um trabalho de distribuição de Bíblias. Então ele começou esse trabalho de distribuição e fundou a Igreja Metodista, que é baseado no que John Wesley ensinava. Olha só, os metodistas começando o trabalho. E quando Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram em Belém do Pará, quem recebeu eles e apresentou eles para a Igreja Batista foi um pastor metodista. Então olha só o papel
desses crentes tradicionais no movimento pentecostal. Em 1855, um casal de missionários, Robert Calley e Sarah Calley, iniciaram um trabalho aqui no Brasil, que no caso eles fundaram a Igreja Congregacional, e eles fundaram aqui no Brasil a Escola Bíblica Dominical, em 1855, Robert Calley e Sarah Calley. No caso, a Igreja Congregacional existe até hoje, e esse camarada aqui, o Robert Calley, era médico, ele era médico do Dom Pedro II. Olha só, isso facilitou bastante a implementação da Igreja Congregacional em 1850. E em 1859 começou aqui o presbiterianismo no Brasil, por Asbel Green Simonton. E depois veio as igrejas batistas, no caso em 1882, e somente em 1891, deixa eu só confirmar aqui, 1891, é que houve a separação de igreja e Estado aqui no Brasil, que a Igreja Católica era vinculada ao Estado. Houve essa separação e aí sim houve liberdade religiosa no Brasil. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em 1910, no caso vamos colocar aqui, arredondar para 1911. Em 1911 tinha apenas 20 anos de liberdade religiosa no Brasil. Muita gente pode falar assim, por que as igrejas tradicionais não cresceram no Brasil se eles chegaram um pouco antes? Observe que foi muito difícil essas igrejas tradicionais se estabelecerem no Brasil, muita perseguição, não tinha liberdade religiosa, e quando começou essa liberdade religiosa, em 1891, de proclamação da República e tudo mais, que o Brasil realmente começou a crescer, não foi pouco tempo depois da libertação dos escravos, proclamação da República, então foi algo muito recente. Então, 20 anos é pouco tempo, muito pouco tempo. As igrejas tradicionais, elas tinham se estabelecido mais no centro das cidades e elas alcançavam mais as pessoas da elite. Esse é um fato, é uma realidade. E no caso de Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando eles chegaram no Brasil, eles sofreram muita perseguição e eles foram evangelizar as pessoas mais pobres. Eles foram em busca daquelas pessoas mais excluídas. Eu acho que isso foi uma coisa que contribuiu muito para o crescimento do movimento pentecostal no Brasil. Vamos lá. Me alonguei bastante aqui nessa história, mas eu acho muito importante nós falarmos sobre isso. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito, tal qual os primeiros crentes em Atos. Então aqui é a ponte daquela passagem de Atos dos Apóstolos 19 com o contexto do Brasil. Quando eles chegaram no Brasil, em 1910, iniciaram seus trabalhos em 1911, já havia muitos crentes no Brasil, mas eram crentes tradicionais, que tinham uma visão diferente sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, o pentecostalismo, ele começou entre os crentes. A gente não pode menosprezar o papel das igrejas tradicionais, porque os primeiros crentes pentecostais já eram crentes das igrejas tradicionais. Eles já tinham aceitado Jesus como Salvador. Já eram pessoas que entendiam da palavra de Deus. E aí eles receberam, de coração aberto, o batismo com o Espírito Santo. No caso, a doutrina pentecostal. E, claro, foram batizados com o Espírito Santo. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wingre para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. Então foi um avivamento que aconteceu logo no início, realmente, da igreja evangélica no Brasil. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Vamos para o tópico 2. O nascimento de um novo movimento. 2.1. A pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Como eu já expliquei, a questão das igrejas históricas não aceitarem é porque eles realmente tinham uma doutrina diferente, acreditavam que os dons espirituais foram apenas para a igreja primitiva, que o batismo com o Espírito Santo foi apenas para a igreja primitiva e não deveria se repetir nos dias de hoje. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Então vamos lá, vamos entender um pouco aqui o contexto histórico. No livro de apoio da revista, aqui do escritor da revista, tem mais detalhes sobre essa história. Quando eles chegaram no Brasil, eles chegaram de barco, no caso de navio, né? Chegaram no navio e tal, eles não falavam português, sentaram no banco da Praça da República, fizeram uma oração
E aí, de repente, passou uma família que estava no mesmo navio que eles, que falava inglês. Eles conversaram com essa família e falaram: nós não temos dinheiro, nós não temos nada, não sabemos português, somos missionários e não temos onde ficar. Essa família levou eles para um hotel e desse hotel, depois eles conheceram um pastor metodista. Esse pastor metodista levou eles até uma igreja batista e apresentou: aqui temos crentes batistas que são missionários e estão no Brasil e precisam de ajuda. Eles ficaram no porão da igreja, um local insalubre, mas era o que tinha na época para eles ficarem, e tiveram que trabalhar, fazer algum serviço, porque eles tinham a profissão deles, exerciam as suas profissões, trabalhavam, e, né, no caso, assim, ao mesmo tempo que estavam trabalhando, estavam aprendendo a língua portuguesa, entendendo a cultura, para depois eles começarem a ministrar na igreja. Então, assim, até a irmã Celina de Albuquerque entender a mensagem do batismo com o Espírito Santo foi um processo. Não foi tão longo assim, porque em poucos meses eles tiveram que aprender o português para pregar na igreja. Então eles tiveram a oportunidade de pregar, de conversar com os irmãos, de falar do batismo com o Espírito Santo, porque ardia no coração deles esse desejo. O irmão do pastor da igreja batista, que eles estavam ficando, chegou lá, viu eles, falou: não, eu quero levar vocês lá para minha roça, né? Foram lá para a zona rural, na beira de um rio, e eles ficaram lá alguns dias, né, nesse local, né, que era praticamente no meio da mata, né? E lá eles não deixavam de orar. Esse rapaz não era crente, o irmão do pastor não era crente, mas ele relata que os missionários levantavam de madrugada cedinho e oravam em voz baixa para não incomodar ninguém. Então eles estavam o tempo todo orando, aprendendo a cultura e orando, buscando o direcionamento do Espírito Santo. E depois esse rapaz que não era crente se converteu, que era o irmão do pastor que não era crente, se converteu. Enfim, continuando aqui, a irmã Celina, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela foi a primeira a ser batizada com o Espírito Santo. Foi no dia 8 de junho de 1911. Ela estava orando na sua casa, né, e foi batizada com o Espírito Santo. Então a irmã Celina de Albuquerque, ela foi batizada com o Espírito Santo logo no mês de junho, no dia 8 de junho. Isso aqui foi algo extraordinário, que ela ficou preocupada. Ela ficou preocupada, ela falou: será que está certo isso? Eu tenho que estudar, eu tenho que entender. Assim, a irmã Celina de Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja, da qual esses irmãos faziam parte, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Na verdade, assim, foi uma confusão na igreja, porque a igreja não tinha um pastor, era uma igreja pequena, e ali tinha um superintendente e tinha um outro que estudava para ser, no caso, evangelista, estava ali, aprendendo, né, a ser evangelista. Então houve uma divisão entre eles. Um deles, que era o superintendente, concordou com a doutrina pentecostal e o outro discordou. O outro falou: não, eu não concordo com isso e a gente precisa reunir, tomar uma decisão sobre o que está acontecendo. E aí, né, nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Aqui tem uma correção, irmãos, eu vou até corrigir o slide, que não são 9. Na verdade é assim, foram 17 irmãos, sem contar as crianças, somente adultos, e algumas fontes citam 19, mas 19 contando com Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então 19 com eles. Foram 17 irmãos, mais as crianças, e somando com Daniel Berg e Gunnar Wingre, 19 irmãos. Eu acho que foi um erro de digitação aqui na revista, mas no livro de apoio diz 19, tá lá 19. A fonte que eu consultei é um livro do Emílio Conde, que conta a história das Assembleias de Deus no Brasil. Eu vou deixar o primeiro capítulo desse livro para download. Você vai ler, até no português mais antigo, mas é um livro bem interessante, uma fonte confiável da história da Assembleia de Deus no Brasil. Enfim, houve esse racha, eles tiveram que sair da igreja naquele momento, eles tiveram que levantar. Falaram: quem concorda com essa doutrina, com essa heresia, levante e vá embora. Esses irmãos levantaram e saíram da igreja. Eles eram maioria. Os que estavam crendo na doutrina pentecostal eram maioria. Era uma igreja pequena, viu? Era uma igreja muito pequena. Então a minoria expulsou a maioria. Foi algo totalmente errado. Mas isso aconteceu
E eu acredito que foi para a glória de Deus. 2.2. Crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. A perseguição, ela tem que ser por causa do evangelho, porque a gente defende o evangelho. E era isso que estava acontecendo ali. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Isso que era muito comum, tentar impedir batismos. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Vingre. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Olha só que situação complexa, né? No caso, num batismo, alguém tenta assassinar um dos missionários. Então, a gente vê que realmente a perseguição foi muito grande. E não foi somente essa tentativa de matar eles, não. Houve várias outras tentativas. No livro do Emílio Conde, ele conta as várias situações em que houve realmente tentativas de assassinato. Tem uma situação numa cidade que um valentão lá da cidade pegou a espingarda, falou que ia matar, que ia atirar no missionário, quem chegasse para pregar, ele ia atirar. E aí, quando chegou no dia, a arma dele não funcionou, a espoleta não explodiu, não deu certo, e depois ele se converteu. Essa pessoa que queria matar o missionário acabou se convertendo. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Então aqui é uma foto de Mosqueiro, né? Quem não conhece aqui a região, é uma região que o local aqui é tipo um braço do mar. Então essa água aqui, ela é água doce misturada com água salgada, que o pessoal fala que é água salobra, né? Então assim, era aqui que aconteciam os batismos, tá? Eles batizavam 11 horas da noite nesse rio aqui, nessa praia de Mosqueiro. Eu tive a oportunidade de ir a Mosqueiro. Para quem não sabe, eu moro no estado do Pará, já morei em Belém do Pará, já fui várias vezes ali na Igreja Mãe, que fica ali na José Macheco, 14 de março. Então assim, quem mora em Belém do Pará conhece a história, conhece a igreja. Foi aqui que começou e, infelizmente, nem sempre nós valorizamos essa história. Mas, de certa forma, né, se espalhou para o Brasil inteiro. Então, histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo, como está escrito em Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. 2.3, curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida de seu povo. O tempo todo, os milagres estavam acontecendo, o evangelho estava sendo pregado, estava sendo levado para as pessoas mais pobres, pessoas ribeirinhas, cidades pequenas, locais que ninguém ia, que os missionários que vinham de fora, eles não iam lá, eles ficavam geralmente nas cidades, nos centros. As igrejas tradicionais que estavam estabelecidas, né, ficavam ali no centro, não tinha aquela pegada evangelística, né, de ir para a rua, evangelizar. E os pentecostais não, eles fizeram isso. Então, diante de dificuldades, eles também foram abençoados por Deus com muitos milagres e maravilhas. No Diário Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Vingre, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre, tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomando-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses milagres aconteceram. Não são invenções desses missionários. Eles não tinham por que inventar isso aqui. Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles não ficaram ricos com a fundação da Assembleia de Deus. Eles não construíram um império. O Daniel Berg, ele viveu um pouco mais. Ele morreu, eu acho que foi em 63, se eu não me engano. Em 1961, fizeram o aniversário de 50 anos da Assembleia de Deus. Porque, assim, o início da Assembleia de Deus, que pelo menos considera-se oficial,
19, não, acho que é 18 de junho de 1911, quando eles saíram da Igreja Batista e fundaram a Missão de Fé Apostólica, cerca de 10 dias após a irmã Celina ser batizada com o Espírito Santo. Então a gente tem 10 dias após o batismo com o Espírito Santo dela, eles fundam a Missão de Fé Apostólica, que depois se tornou Assembleia de Deus, acho que foi em 1914, e que só oficializou em 1918. O escritor da revista chega a afirmar que, aqui no livro, né, que a inauguração oficial, né, foi em 1918, data considerada oficial da fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Só que assim, eu não sei se essa informação é verdadeira, porque do meu ponto de vista, a data oficial é 1911, 18 de junho de 1911. Mas depois a gente pode ver isso aí no vídeo de destaque, essa questão do início da data. O que eu quero dizer aqui é que quando fizeram 50 anos da Assembleia de Deus em 1961, Daniel Berg estava lá presente. E as pessoas começavam a exaltar ele, falar dele e tal, e que ele fez isso, que ele fez aquilo. Ele ficava com vergonha, ele baixava a cabeça e pensava assim, isso não é para mim. Isso aqui não tem nada a ver comigo, foi para o reino. Entende? Então assim, ele nunca assim, trouxe para ele qualquer tipo de glória, de glamour por isso. Então assim, foi simplesmente para a obra de Deus. Eles fizeram o que fizeram porque eles acreditavam no poder do Evangelho. Então assim, não foi algo voltado para o financeiro, para ter poder, para ter status, nada disso. Então não tem necessidade nenhuma deles mentirem sobre esses milagres. Esses milagres aconteceram. Aconteceram. De verdade. E não eram milagres para chamar a atenção da mídia, porque a mídia não estava nem aí para isso. Ninguém estava ligando para a mídia. Eram milagres que tinham o propósito de salvar almas. Milhares e milhares e milhares de pessoas se salvaram porque viram um milagre desse. Milhares de pessoas que já eram crentes fortaleceram a fé porque viram um milagre desse. De vez em quando fala de milagre, eu conto o meu testemunho, que eu morava numa cidade pequena, eu tinha, eu acho que uns 4 anos, 5 anos de idade, e meu pai era pobre, e a gente não tinha muita condição, e realmente, cidade pequena, não tinha nem hospital, e eu estava muito doente, queimando de febre na cama, e meu pai orou por mim. Ele falou, não, a única coisa que nos resta é orar. Ele colocou a mão e orou, e quando ele terminou a oração, imediatamente a febre passou, eu pulei da cama e fui brincar com meus primos. Foi uma coisa assim imediata, instantânea. Então assim, eu fui curado de uma febre, uma situação complicada, que eu não tinha acesso a remédio, a hospital, a nada. Então assim, poderia morrer. Então assim, milagres aconteceram o tempo todo. Meu pai conta também que quando ele se converteu, que era no interior, numa zona rural, aí ele foi no culto e tinha um homem endemoniado que ninguém conseguia segurar. E ele, novo convertido, colocou a mão e expulsou o demônio. Então, o tempo todo essas coisas aconteciam e acontecem até hoje para aqueles que creem. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros, como está escrito em Marcos 16:20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Deus usou os apóstolos na igreja primitiva, mas ele usou também muitos missionários no decorrer da história. E Daniel Berg Gunavingre não foi diferente. Tópico 3. A expansão do avivamento pentecostal. O modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Tem uma referência à força centrífuga que estuda na física, né, que é uma força que aponta para fora, né, ela sai de dentro para fora. Nesse caso, o que ele está querendo dizer é que começou pequeno e foi se expandindo. Tá? Foi o modelo nesse sentido. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, no bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas e hospitais. O mover do Espírito Santo motivou esses crentes, logo no início, a pregarem o evangelho. Em qualquer local. Eles não estavam muito preocupados com o que as pessoas iam falar. Olha, vocês estão fazendo errado, isso não é ético. Nossa, pregar na rua, como assim? Não, eles não estão preocupados com isso. Eles simplesmente pregavam o evangelho. E qualquer local que tinha alguém crente, vamos supor assim, uma zona rural que só tem católico, não tinha nenhum evangelho. De repente, um ali
viajava para uma cidade, para um local diferente. Chegava lá, ouvia o evangelho. Falava de Jesus, a pessoa era batizada com o Espírito Santo. Isso é bom demais. Quando ela voltava para a sua rocinha lá na roça, conversando com os outros irmãos, começava a falar de Jesus. Olha, Jesus salva. Olha, Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura. Aí alguém falava, cura mesmo? Então ora aqui pelo meu filho que está doente. Aí aquele irmãozinho simples, que tinha conhecido o evangelho há 15 dias, orava e Jesus curava. E aí todo mundo falava, não, isso é verdade. Como que a gente faz? Não, eu vou orar, tu aceita Jesus? Aceito. E de repente tinha uma igreja. Era assim que acontecia. Aqui no Pará sempre foi assim. Até hoje, muitos lugares ainda são assim. As pessoas começavam a crer no evangelho baseado em sinais, milagres e maravilhas. E assim, Deus foi preservando a doutrina. De certa forma, Deus foi preservando. O movimento pentecostal, por muito tempo, realmente não se importou muito com essa questão de capacitação de pastores, como faziam os tradicionais. Porque os crentes tradicionais, quando vieram para o Brasil, eles trouxeram o modelo americano, o modelo europeu, que alguém para ser pastor tinha que estudar 5 anos, para depois pastorear, tomar conta de uma igreja. Isso é bom? Muito bom, irmão. Muito bom e maravilhoso. Mas isso limita a expansão. Limita a questão da pregação do evangelho. Porque aquela pessoa que está lá, numa zona rural, afastada de todos, que está sendo oprimido pelo diabo, oprimido pelo pecado, sendo acometido de várias doenças, sem apoio do governo, sem apoio de nada, essa pessoa não pode esperar o missionário estudar 5 anos para depois ir lá conversar com ele. Ele quer o evangelho hoje e agora. E o movimento pentecostal possibilitou isso. Alguém pode criticar, pode falar mal, mas aquelas pessoas que estavam longe, afastadas, elas foram alcançadas pelo evangelho. Foi um evangelho superficial, sem muita teologia? Foi. De fato, concordo que foi. Foi muitas vezes coisa bem superficial, mas era o suficiente. Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo. Essa era a mensagem. Era essa a mensagem. A leitura muitas vezes era pouca, mas o pouco que eles liam, eles acreditavam, eles criam. Era uma fé verdadeira, uma fé genuína. E a obra de Deus foi se expandindo. E assim, o movimento pentecostal atingiu o Brasil inteiro. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra e o Senhor salvava, curava, batizava com o Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. 3.2, um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. De fato, no início, tivemos que contar com crentes de outras igrejas, porque a gente levava a mensagem, no caso os missionários, Daniel Berg e Gunnar Vring, levavam a mensagem falando para crentes, olha, existe batismo com o Espírito Santo, mas foi só ali no início. Passou aquele período, eles focaram em evangelizar. Eles focaram em ir para a rua, ir atrás das pessoas necessitadas, pessoas carentes, dar apoio para essas pessoas. Então, assim, foi isso que fez com que o evangelho crescesse. Então, eles cresceram evangelizando, ganhando almas. Segundo dados do IBGE em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Aqui foi o censo de 2010. Saiu o censo atual, mas dizem que esse censo não foi muito bem feito e vão ter que refazer algumas coisas. Eu não sei como que está hoje essa questão. Mas a gente não precisa se preocupar muito com essa questão de números. Já sabemos que realmente cresceu muito, cresceu bastante, e isso por causa da pregação do evangelho. Só voltando aqui sobre esse ponto de pregar para quem já é crente, eu lembrei da história aqui da minha mãe, e tinha um pessoal de Testemunho de Jeová que gostava de evangelizar ela, né? E aí uma vez ela ficou chateada e falou, por que vocês não vão atrás dos ímpios? Por que vocês não vão atrás dos drogados? Por que vocês não vão atrás dessas pessoas que não conhecem Deus? Porque eles só vão atrás daqueles que já estão em uma igreja. Tá? Por que vocês não vão buscar realmente quem está precisando? Então, isso aqui é uma historinha simples, mas é justamente isso que nós temos que fazer. A gente não tem que ficar evangelizando os batistas, os presbiterianos. Não faz sentido isso. Não faz sentido. A gente tem que buscar aqueles que estão perdidos. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa
nação. Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, como sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então aqui a conclusão resume bem o que a gente estudou, como quando os missionários chegaram no Brasil em 1910, só haviam igrejas tradicionais, mesmo assim eram igrejas que não tinham crescido muito, estavam no início ainda. Podemos dizer que realmente ali na virada de 1890 para 1900, 1910, esse período foi um período de abertura para, no caso, outras religiões além da Igreja Católica, né? Então, assim, que o Estado realmente começou, né, a se separar da Igreja e abrir para outras religiões. Então, mesmo as igrejas tradicionais tiveram dificuldades no começo, e aí depois, quando chegaram os pentecostais, essa doutrina pentecostal não foi aceita pelas igrejas tradicionais, logicamente não seria aceita, porque eles vão seguir uma tradição diferente. Vale ressaltar que as igrejas tradicionais, quando se estabeleceram no Brasil, elas já vieram de uma tradição antiga. Os metodistas já tinham mais de 100 anos quando eles chegaram no Brasil. Então eles já seguiam uma tradição específica. E não era fácil mudar assim, vamos abrir mão daquilo que a gente acredita. Não, aos presbiterianos, batistas e tudo mais. Então, assim, eles já eram igrejas históricas que existiam nos Estados Unidos e na Europa. Então, realmente, eles não aceitaram de início ali a doutrina pentecostal. Hoje, isso avançou bastante. Então, mesmo as igrejas tradicionais hoje, que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, respeitam muito a Assembleia de Deus, respeitam os crentes pentecostais, e eu já vi várias vezes pastores tradicionais sendo convidados para pregar na igreja pentecostal e pastores pentecostais sendo convidados para pregar na igreja tradicional. Essa troca ela é muito boa, porque um aprende com o outro. Isso foi uma evolução que aconteceu, né, no caso, no movimento evangélico brasileiro. Então, quando a gente olha para a história do movimento pentecostal, que no início foram expulsos de uma igreja batista, hoje a gente já observa que há muita parceria entre batistas, né, batistas tradicionais e, no caso, crentes pentecostais. Então, isso é muito bom e maravilhoso de se ver. Amém? A obra de Deus está sendo feita e as vidas estão sendo salvas, isso que é importante. Vamos lá, aqui tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E mais uma vez, reforçando o nosso site ebedenfoco.com, que você pode acessar o nosso conteúdo completo, slide de adultos e jovens, vários conteúdos extras para você se capacitar e ministrar uma aula de excelência no EBD. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.